Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que vai abrir a live, também a paz para você, tá? Um dia abençoado, aonde nós estamos com mais uma oportunidade de poder ouvirmos a palavra de Deus, aonde nós vamos ter como base nesse ensinamento no texto ou no livro que está lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 11, que é o texto que vai ser lido, tá? Gênesis capítulo 37, do versículo ao 11, pedir aqui o nosso irmão Leonardo fazer essa leitura. Vai dar lugar, irmão. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viramos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Começando a dar o reflexo aqui de novo. Tá sendo... Tá sem o sol aqui, apareceu o sol agora. Eu quero providenciar um local melhor. Que quando o sol bate aqui, vai o reflexo todinho. Mas vamos lá. Jacó tinha 12 filhos. José era diferente por ser o mais chegado ao pai, ter boa índole e experiência pessoal com Deus. Irmão, José, entre os 12, ele sempre foi o diferencial. José sempre foi aquele que se destacou. Os irmãos dele eram muito bagunçados. Os irmãos dele mentiam, enganavam. Os irmãos dele não viviam uma vida que transmitia para os pais uma confiança. É tanto que a Bíblia vai dizer que Jacó enviava José onde os irmãos estavam, para espiar o que os irmãos estavam fazendo, porque Jacó não tinha confiança
dos outros filhos, porque os outros filhos aprontavam. Agora, eu quero fazer algumas observações com você. Por que Jacó, entre os 12, enviava José para poder ver o que eles estavam fazendo, para contar para o pai como foi o dia no campo, o que eles estavam fazendo com as ovelhas, com a sua fazenda? Por que José? É uma pergunta muito interessante. Confiança, obediência, né, pastor? Hã? Confiança, obediência. Confiança e obediência. Faz parte. Ele era o mais velho? Hã? Mais novo? É porque fala que porque era o filho da sua velhice. É mais velho? Não, o velhice era Jacó que era velho. Ah. Quando Jacó, quando vou colocar essa colocação, quando Jacó fez, né, José, Jacó era velho. Então ele era o mais novo. Ele era o mais novo. Só que veja bem, irmão. Só que veja bem, o que Jacó via nele, além disso que o mineiro falou? Ele já tinha um dom de liderança, irmão. Ele já tinha um dom de liderança. Ele já tinha um dom de liderança. Você pode prestar atenção que ele fazia tudo que o pai mandava. Tudo que o pai mandava, ele fazia. Aí, por outro lado, ele trazia indignação para os irmãos. Por quê? Porque ele não entrava em acordo com os irmãos. Ele queria obedecer o líder dele, que era o pai. Que era o líder dele como pai. Então, em vez dele entrar em concordância com os irmãos, ele chegava para o pai e ali ele ia agora expor o seu relatório como líder. Olha, pai, é o seguinte, o meu irmão fulano de tal, ele vendeu uma cabra do senhor, ele entregou dinheiro, não, nem apareceu aqui, pois é, ele vendeu uma cabra. Foi. Tá bom, filho, vamos esperar aqui para ver se ele vem. Apesar que não era para ele vender, porque ele não pode fazer nada sem me avisar antes. Tem gente que é assim, irmão. Você põe ele para fazer uma coisa aqui, ele faz outra. Não é um líder de confiança. Antes dele fazer isso aqui, era para ele... Pastor, posso fazer assim? Não, ele vai e faz, depois é que ele fala. Tá errado. Como é que você vai negociar uma coisa que não é seu? Para você ser um bom líder, você tem que ser um bom servo. Irmão, você vai aqui e você volta. Aí o irmão vai, quando vem, passa bem aqui assim. Ele é de confiança? Não. Porque ele quer fazer o que ele quer e administrar o que não é dele. Ele tem que dar exemplo para os demais, né? Fazer certo. Então, José, ele era este homem de confiança. E Deus vê isso, tá, irmão? Deus vê isso. Como é que Deus vai entregar uma igreja na mão do infiel? Como é que Deus vai entregar uma casa de recuperação na mão do infiel, que ele só quer fazer o que ele quer? Ele tem condições de nem administrar nem o que é dele. Não, se você for ver a história de José, ele fazia o que o pai dele mandava. E trazia indignação diante dos seus irmãos. Eu vou ler aqui nessa tradução aqui, capítulo 37, versículo 1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó.
Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilba, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os outros filhos. Mas Jacó amava mais José, também não era só por causa disso, porque José era fiel. José era fiel. José era fiel. Irmão, eu vou contar um caso aqui, talvez não tenha nada a ver com isso aqui, e pode ter. Eu, quando era do mundão, lá no Ceará, como a gente diz lá no Ceará, bicho ruim, eu queria pegar um cara. E eu não tinha motivo. Aí eu peguei um cordão, que eu gostava de usar cordão, eu peguei um cordão e disse assim para esse cara, disse assim, meu, vende esse cordão aí. Mas eu sabia, irmão, que ele era trapaceiro. Mas eu queria um motivo de pegar ele. Entreguei o cordão. 2 dias se passou, eu peguei e disse assim, cadê o cordão? Ah, disse lá, tal. Eu estou esperando aí o cara me dar o dinheiro, tá bom. 2 dias depois, perguntei de novo. No 6º dia, eu quebrei ele. Eu queria só um motivo para me pegar ele. Porque eu sabia que ele era trapaceiro. Tem gente, irmão, na vida que é assim. Tá entendendo? Tem gente que na vida é assim. Diga assim pro Miquel, Miquel, guarda esse celular para mim, daqui 1 semana eu pego. Tá bom. Miquel, cadê o celular? Ah, pastor, eu deixei com fulano ali, tá entendendo? Vou lá pegar. Miquel, cadê o celular? Ah, pastor, eu deixei com fulano, aí o fulano agora desapareceu. Mas eu não entreguei para fulano, eu entreguei para você, irmão. Então tem gente, irmão, que não sabe lidar com aquilo que é dos outros. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o que é dele. E ele quer fazer com dos outros a mesma coisa que ele faz com o dele. Ele já pegou um hábito, né, pastor? Já pegou Um hábito mau, né? É um hábito mau. É um hábito mau. De pegar a coisa dos outros e vender que não é dele. É um hábito mau. Tá entendendo? Querido, nós que somos ex-usuários de droga, a gente bota muita culpa na droga. Mas que, na verdade, para a gente ter o mau caráter, não é a droga que faz a gente ter mau caráter. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Uma vez eu pedi pro cara ir lá em São Paulo para mim. Ele fez quase tudo certo. Ele levou R$1.500 para mim, foi no meu carro. Ele foi, trouxe o carro, trouxe o dinheiro. Quando ele chegou, ele disse assim, pastor, eu passei lá em casa, lá que eu fui ver minhas filhas. Eu peguei e disse, foi, irmão. Pastor, vai achar ruim? Eu disse, não vou achar ruim não, só nunca mais entrega o meu carro na tua mão. Porque eu não mandei você ir na sua casa. Tem gente que desvia aquilo que a gente manda. Irmão, a gente vê o dom de liderança nisso. Fulano, não, eu vou fazer, eu vim aqui, vou voltar aqui. Não, fulano, mas ninguém... Não, fulano,
Isso é o dom de liderança, irmão. Isso é o dom de liderança. Você manda um filho seu para ir no comércio e diz assim, filho, ó, tá aqui, ó. Leva o meu cartão, você vai comprar 2 pão. Quando é fé, o filho chega com 2 pão, o filho chega com bolacha recheada, o filho chega, tá entendendo, com pacote de bala. Você vai gostar? Você já agora vai o quê? Agora eu vou ter que trabalhar o meu filho. Meu filho é desperdiçador e desobediente. Ele não faz aquilo que a gente manda. Ele faz e ainda mais quer fazer, ou ainda mais o que quer. Só que a gente vê em José aqui, irmão. José, ele volta para o seu pai. Ele é enviado. Ele faz só aquilo que o seu pai manda. Ele não entra, irmão, em concordância com os seus irmãos. E é isso que faz a diferença, irmão, em José. Agora você imagina aí, Deus está precisando, irmão, de alguém para mandar para o Egito. Por quê? Por causa que logo, logo no Egito vai ter fome. O Egito vai ter fome. E eu preciso de alguém no Egito, até mesmo porque eu tenho um povo. E esse povo eu cuido dele. E esse povo eu cuido dele. Só que para mandar essa pessoa para o Egito, tem que ser uma pessoa que não se embarace. Tem que ser uma pessoa que quando chegar lá, irmão, não esqueça de mim. Quando chegar lá, não venha fazer aquilo que ele quer fazer. Ele venha estar direcionado por quem ele foi enviado. Isso é muito importante. Irmão, esse ensinamento aqui é muito importante. Esse ensinamento aí para você que está aí na live aí, ó, ao vivo aí, é muito importante. Você que vai abrir a live aí, irmão, escuta essa mensagem todinha. Talvez você está precisando ouvir isso aí. Talvez você ache que você serve o seu líder bem. Mas quando você serve o seu líder do seu jeito, você não é um servo bom. Tem aquele ditado que diz assim, poxa, meu, eu faço 99, só porque eu não faço os 100 eu sou cobrado. Agora veja bem, irmão, Deus está olhando agora a atitude de quem? De José. José obedece o pai. José faz do jeito que o pai manda. Então, por você fazer do jeito que o seu líder, o seu pai, o seu patrão, o seu pastor manda, vai ter pessoas que estão do seu lado que vai ficar com raiva de você. Você imagine aqui, eu vou trazer para cá, vamos supor, eu não estou na casa hoje. Aí 2 horas é para tocar a sirene. Aí o Leonardo, que é amigão do outro Leonardo aí que me auxilia, chega e diz assim, não, o pastor não está aqui. Você vê que o pastor, quando está aqui, às vezes ele libera. Toca não, mas para tocar só 4 horas. Mas eu não dei ordem para ele tocar só 4 horas. Ele não pode fazer aquilo que eu faço. Eu não dei ordem para ele, não, irmão, deixa para tocar só 4 horas. O horário de tocar é 2 horas. Mas o Leonardo, que é amigão dele, ele vai dizer assim, não, irmão, vamos aqui tirar mais um cochilozinho aqui, vamos ficar no dormitório. Você pensa que os irmãos de José não faziam a mente dele? Agora, o Leonardo aqui, meu auxílio, serve para ser líder aqui? Se ele deixar de obedecer o líder para obedecer o Leonardo? Não serve. Não vou poder confiar a chave da minha casa na mão de um cara desse. Não vou poder confiar o meu carro na mão de um cara desse. Manda ele buscar uma coisa ali, ele passa em outro canto. Ele vai perdendo a credibilidade. Muitas das vezes a gente usa pela necessidade, não é pela confiança. Aí o pastor, não, irmão, você está enganado, não confio em você. É a necessidade que faz eu te usar. Confiança é uma coisa,
Necessidade aprenda isso na sua vida. Confiança não se adquire da noite para o dia. Aprenda isso, confiança não se adquire da noite para o dia. Muitas das vezes a gente usa pela necessidade, a gente se obriga a abrir mão de algumas coisas pela necessidade, não pela confiança. Agora Deus está vendo. Deus estava vendo cada passo de José. Esse aí não vai se perder no Egito. Esse aí não vai se embaraçar no Egito. Agora você imagina aí, irmão. Você imagina aí. José. Vamos falar um pouco dos sonhos de José? Vamos? Coloca aí então como primeiro tópico. Os sonhos de José. Os sonhos de José. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. Os sonhos de José. Os sonhos de José, irmão, eram revelações e promessas. Agora você imagina aí, jovens, eles são muito sonhadores. Vocês concordam, sim ou não? Jovens são muito sonhadores. Projeta isso, projeta aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E projeta família, e projeta ministério, e projeta casamento, e projeta financeiro, projeta profissão, projeta a vida, projeta um bocado de coisa. O que ele mais faz é projetar. Agora você imagina os irmãos mais velhos dizendo assim, rapaz, não passa de um sonhador. Agora você imagina só, irmão, José, boca aberta, podendo ter ficado calado. Tem bênçãos que é pra gente, aí a gente quer compartilhar e aí a gente se ferra. Nem tudo a gente pode contar. Nem todo mundo que está do nosso lado é amigo. Olha só. No versículo 5 vai dizer assim, ó. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Porque ele disse assim, escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, armando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Irmão, se o negócio estava ruim para José, ficou pior. A gente acha, irmão, quando a gente recebe uma bênção e compartilha com os outros, a gente acha que todo mundo vai dizer assim, parabéns, pastor, estava orando por você, parabéns, pastor, pela conquista. Eu tive um interno aqui, que ele era cozinheiro, que eu recebi uma benção, e ele disse na minha cara, na frente de todo mundo, ele disse assim, é por isso que eu não me esforço muito aqui, porque quando as coisas vêm aqui só vem para o pastor. Aí eu olhei para ele e disse assim, querido, você não conhece a minha história, para hoje eu estar ganhando isso. Você não sabe de onde eu vim, mas você sabe o que eu passo aqui. Você sabe o que eu passo aqui. Agora você quer ganhar as coisas também? Faça a obra de Deus. O próprio ministério que você aqui, ó, usufrui, eu disse isso para ele. Até parece que as palavras ainda estão
A mesma palavra. O ministério que você usufrui é o ministério da oportunidade. Abre casa de recuperação e coloca coordenadores. Vai coordenar uma casa de recuperação? Está hoje aqui em Bragança bebendo cachaça. Então nem todo mundo, irmão, vai se alegrar com a tua vitória. Nem todo mundo, irmão, vai aplaudir. Isso aí era para ser para mim. Mas você faz o quê? O que você faz para merecer? Porque nós vamos ver aqui, irmão, como é que Deus trabalha para abençoar alguém. Por que que Deus se revela a José, irmão, em sonho e não se revela aos outros 11 irmãos? Ele era obediente. Já diz porque ele é obediente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Comunhão com Deus, né, pastor? Hã? Tinha comunhão com Deus, né? Tinha o quê? Comunhão com Deus. Isso. Tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão com Deus. Irmão, eu posso obedecer um patrão na empresa, mas eu não tenho comunhão com ele. Eu obedeço por causa das regras, eu obedeço porque se eu não obedecer eu vou para fora da empresa. Mas eu não tenho comunhão com o dono da empresa. Olha a diferença. Mas quando a gente tem uma comunhão com o dono, é muito mais diferente. O dono lhe conhece. Já tem intimidade com o dono. Porque tem intimidade. É diferente. Irmão, obedecer a Deus e não ter comunhão com Ele. Muitas das vezes a gente obedece pelo temor. Se não obedecer, você é castigado. É que nem isso falou, né, pastor? Às vezes, até que não tem da chácara mesmo, a gente obedece porque tem regra. Se não tivesse gente, né? Tendo regra, e as pessoas têm, muitas das vezes, que quebra a regra, tendo a regra. Por isso que precisa de um líder diferenciado, que não se embaraça. Já pensou, irmão, se eu aqui fosse daqueles caras que levasse tudo na brincadeira? Imagine quando eu fosse impor alguma coisa aqui, você ia obedecer? Não ia, irmão. Você ia zoar com a minha cara. Ah, avisa o pastor lá que eu não vou não, irmão. Tá doente. Quer saber se você tá doente, irmão? Quer saber se você vai obedecer. Porque diz isso quando usar droga, diz isso quando beber, diz isso quando tá com vontade de fumar para ir no boteco comprar. Não, não vou não, que eu tô doente. Não, não vou não, que tá entendendo. Não, não vou usar crack hoje não, tá entendendo que eu não tô bem. Eu não quero saber. Eu sei de onde eu vim e sei de onde você veio, irmão. Então, às vezes, a gente está doente para isso aqui, mas está doente para satisfazer o nosso ego. Então, brincadeira tem limite. Um líder ele tem que ser diferenciado. José era diferenciado no meio dos 11 irmãos. Com José não tinha brincadeira não, irmão. Vou dizer pro meu pai. Você está vendendo a cabra ilegal. Meu pai não mandou vender. Vai dizer para ele, vou. Você veio aqui para espiar nós? Foi. Eu vim aqui para trabalhar e espiar você mesmo. Líder, irmão, ele é diferenciado. Não tem negócio de amizade, não. Amizade fora a parte. Firmeza, né, pastor?
Começa por aí. Para vocês aqui serve isso aqui, para vocês aqui não serve isso aqui. Tá entendendo? Líder, ele é diferenciado. Senão você não presta para ser líder. Um líder dentro de casa, ele é diferenciado, irmão. Tem a hora dele brincar, tem a hora dele impor. E quando ele impor, as brincadeiras não interferem a posição dele. Então ele não presta para ser líder. Lá no Ceará a gente chama barriga branca. Ele não tem posição, não tem autoridade. Todo mundo caçou dele, todo mundo leva na brincadeira. Só que José aqui, ele é diferenciado, viu, Rodrigo? E eram irmãos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Só que José tinha uma posição. O pai dele já via ele o que? Como um líder. Deus olhava para ele e disse assim: é esse menino de 17 anos que eu vou levar para o Egito. Ele não se embaraça. Ele conversa, ele brinca, mas ele não se embaraça. Ele é diferenciado, é desse que eu estou precisando. Por que a Bíblia diz que Por que a Bíblia diz que Deus disse para Samuel: encontrei um rei segundo o meu coração? Segundo o meu coração. E você pode prestar atenção, irmão, a biografia de Davi. O que Deus mandava, Davi fazia. O que Deus mandava, Davi fazia. Uma das coisas que ele perdeu a batalha foi quando ele se acomodou. Que era para ele ter ido para a guerra, ele não foi. Foi a única guerra que ele perdeu. Foi a que ele não foi. E se embaraçou com a mulher. Mas veja bem, este jovem de 17 anos, cheio de sonhos. Aí ele tem outro sonho. Ele tem outro sonho. Vamos aqui. Versículo 9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de vocês e encostar o nosso rosto no chão? Só que no versículo 11 a Bíblia vai dizer que os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando nessas coisas. Agora por quê? Porque Jacó, ele sabe que ele foi trapaceiro, igual os seus filhos, ou pior. O pai tá o filho. Tá o pai, tá o filho. Só que no vale de Jaboque, Jacó é transformado e começa a ter intimidade com Deus. E esses sonhos que José começa a ter, o pai começa a fazer uma reflexão do que Deus poderia fazer através do seu filho. Por quê? Porque ele sabia que os outros seus filhos eram trapaceiros, não queria nada, não tinha intimidade com Deus, buscava Deus da sua maneira. Só que o seu filho José, ele era diferenciado em tudo o que fazia. Então, com os outros filhos, ele poderia até questionar, mas com José, a Bíblia diz que ele ficou
pensando. Olha a diferença. Olha a diferença, irmão, um exemplo aqui, eu vou usar aqui, de alguém vir aqui e me dar um conselho. Eu posso não receber de imediato. E pode alguém vir me dar um conselho e eu ficar pensando, meditando nesse conselho que o irmão deu. Tipo assim, quem é esse irmão para me dar conselho, irmão? Que ele consegue organizar a minha vida dele. Tudo que chega na mão dele, o cara destrói. Nada prospera. Quem é esse irmão para me dar conselho? Já tem irmão que vem lhe dar conselho que você fica observando. Por quê? Porque você observa a vida dele. Da onde está vindo esse conselho? Isso é muito importante, irmão. Sabe aquele pai quando vai aconselhar o filho vai dizer assim, quem é o senhor para me dar conselho? Você já deparou com casos assim? Quem é você para me dar conselho? Muito interessante isso aí. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo, que aqueles que ensinam, por que não ensinam a si mesmo? Porque é muito bom a gente se incomodar com a vida dos outros, sim ou não? É muito bom a gente querer consertar a vida dos outros. É muito bom a gente dizer o que o fulano deve fazer, o que não deve fazer. Mas não é bom para nós dirigirmos nossa própria vida. Muitas das vezes nós não somos bons. Aprontou talvez, né? Para chegar assim. Dessa correria, né? Deve ter aprontado por aí. Mudei uma coisa aqui porque nós vimos uma coisa muito engraçada aqui agora. Então nós observamos os sonhos de José, certo? Eu quero observar com vocês aqui que existe vários tipos de sonho, tá, gente? E sonhas, né? E o que é insonha? É aquela que você vai dormir com barriga cheia e você vê um bocado de coisa. Às vezes você se deparou com uma situação, você foi dormir com a mente naquela situação, você sonhando com aquilo, mas os sonhos de Deus é diferente. Os sonhos de Deus é diferente. Como ainda já veio distinguir, pastor? Só sobre isso, só se você dormir com a barriga cheia. Como é? Como é que sabe discernir o sonho se é de Deus ou se não é? Se o sonho é de Deus ou se o sonho não é? Irmão, para começar, todo sonho de Deus se cumpre. Certo? E nem o sonho de Deus, nada de Deus, a Bíblia diz que Deus não deu para nós espírito de confusão, mas espírito de sabedoria e de ousadia. Então as coisas de Deus não confundem a nossa cabeça. As coisas de Deus trazem paz para o nosso coração. Por aí você já tira logo. Quando é de Deus, traz paz. Quando não é de Deus, deixa a gente perturbado. Você está entendendo? Deixa a gente perturbado. As coisas de Deus, irmão, traz paz. Até no meio da tribulação. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Chegou uma vez um interno de manhã para mim e disse assim, pastor, eu tive um sonho. Eu disse, foi mesmo, foi. Eu sonhei que minha mãe estava me chamando. Aí eu peguei, eu não me precipitei, eu disse assim, irmão, faça igual Gideão, faça a prova. Faça a prova. E quando foi no outro dia, ele disse assim, não, pastor, vou embora mesmo porque a minha mãe está me chamando. Aí eu fiz só uma pergunta para ele, você tem certeza que foi Deus? Ele disse, pastor, minha mãe está me chamando. Eu disse assim, pois faça a prova, liga para ela agora e pergunta se ela quer que você vá para casa. Aí eu disse assim, liga para ela, pergunta, mãe, a senhora quer que eu vá para casa? O que ela vai dizer para você? Ele nem ligou e foi embora. Com 15 dias depois, o irmão sobe aqui com ele nos braços.
Não aguentava mais nem andar. Depois, quando ele ficou bom, eu disse assim, foi a sua mãe ou o capeta que te chamou? Porque se fosse sua mãe, você não ia voltar para cá desse jeito. Talvez você nem voltava, ficar na casa de mamãe. Ele baixou só a cabeça, não falou nada. Então assim, ajunta o meu querer, o meu ego, a minha vontade com os sonhos diabólicos, aí é Deus. A gente usa até o nome de Deus. Mas a prova é tão grande, irmão. Deus não chama a gente para usar droga. Deus não tira ninguém daqui, irmão, para ir morar na rua. Mas a maioria que sai daqui diz que foi Deus. A maioria que sai usa o nome de Deus. Quantas pessoas já recebi aqui por 2, 3, já recebi até por 5 vezes. Teve um rapaz aqui que eu recebi por 5, ele 5 vezes não recebo mais. Toda vez que ele sai é Deus. Eu disse, não, irmão, você está brincando demais com Deus. É Deus que tira ele daqui, segundo ele. Então nós temos que ter cuidado, irmão, com os sonhos, tá? Cuidado. Deus, ele não brinca com a cara de ninguém, entregando revelação, sonhos, não, viu? Deus leva a sério a obra dele. Cuidado. Vamos ver aqui algumas tribulações de José. Capítulo 2, as tribulações de José. Coloque aí. As tribulações de José. Capítulo 2. As tribulações de José. Nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto, irmão, do segundo tópico, o contraste entre o plano de Deus e a realidade aparente. Por quê? Porque veja bem, coisa linda, né? José tem um sonho que ele vai liderar a sua casa. Os outros irmãos vão ficar sujeitos a ele. Os outros irmãos vão ter que obedecer José. Que maravilha, né? Que maravilha, o pastor Juscelino, há 9 anos atrás, estava no Ceará, recebeu uma ligação do pastor presidente, para vir para São Paulo, para a obra. Que maravilha, né? Que maravilha. Só que veja bem, só que para esse sonho se cumprir, José passa muita tribulação e angústia. Só que para esse sonho se cumprir, José passa muita luta na vida dele. Irmão, muitas das vezes a gente só quer ver a bênção. Só que a gente não está preparado para chegar até a bênção, as tribulações que nós vamos passar. Esse é o grande problema. Muitas vezes chega perto da bênção e joga no mato. Porque ninguém quer passar por tribulação. Porque ninguém quer passar por luta. Ninguém quer ter desafios na vida. E Deus não entrega nada a ninguém de mão beijada. Se lembra da história de Pedro, que chega para Jesus e diz assim, os cobradores de impostos estão cobrando o imposto do Senhor. Jesus disse, os filhos não são isentos? São. Tá bom, mas para que não entre escândalo, vá pescar. E o primeiro peixe que você pescar, você vai pegar o peixe, abrir a boca e tirar a moeda paga por mim e por você. Jesus pode dizer assim, paga aí, Pedro. Não, teu dinheiro não, mete a mão no bolso aí, vai aparecer a moeda.
Tão fácil, né? Nada para Deus é impossível. Mas, olha só, a bênção estava na boca ou a bênção estava dentro do peixe? Mas houve desafios para chegar até o peixe. Todos nós temos bênção da parte de Deus. Mas tem desafio para chegar até lá, irmão. Tem que ter obediência, né? Eu ia falar isso agora. Tem que ter obediência. Falar isso agora. Sem resmungar também, né? Ah, pra que eu vou ir lá? Foi, aí nessa mesma história de falar, mas nós pescamos no estudo, não pegamos nada. Isso. Entendeu? Tem as tribulações da vida, irmão. Irmão, Deus fez uma promessa para mim antes de eu vir para cá. Tá entendendo? Que até hoje eu estou esperando a promessa. Vai cumprir no tempo dele. Já faz 9, vai fazer 10 anos. Estou com 9 anos, já estou caminhando para 10 anos aqui. Você está entendendo? Agora, ele prometeu. A promessa que ele fez, irmão, benção. Mas olha só, eu estou 9 anos aqui. Ou seja, lutando, é desafio, é tribulação, é luta. No dia que se cumprir a promessa, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, estou caliçado, estou experiente, estou prudente. Deus está me preparando para que quando eu receber a bênção, eu não me perca com ela. Mas precisa. É igual vocês que vão voltar para casa. Vocês têm sonhos aqui dentro. Vocês projetam a vida de vocês. Mas não esqueça, irmão, que para se cumprir, irmão, os sonhos de vocês, tem luta, tem tribulação, tem hora que dá vontade de jogar. Não, quando der a hora de jogar tudo por alto, é a hora que você tem que perseverar. A hora de você desistir é a hora que você tem que perseverar. Irmão, quando as coisas aparentemente estão dando errado, aí é que a gente tem que está dando certo. Ir para frente. Por quê? Porque são os desafios da vida. Se nós se embaraçar com os desafios, com as lutas, com as dificuldades, a gente nunca vai alcançar o nosso objetivo. Nunca vamos alcançar o nosso objetivo. Então, aí nós observamos as tribulações de José. É vendido pelo irmão, foi falado ontem. Foi jogado dentro de um poço. Foi levado pelo... Esqueci o nome agora do povo que comprou ele. Ismaelita. Hã? Ismaelita, se eu não me engano. Foi comprado por Potifar. Os ismaelitas. Foi, né? Os ismaelitas, né? Pois os ismaelitas. No 27. Os ismaelitas chegaram no Egito, venderam para Potifar, foi injustiçado pela mulher de Potifar, foi para dentro do calabouço. Olha a tribulação, ele sendo justo. Só que Deus tinha um plano com ele. Se lembra o que nós observamos? A fidelidade de José com o seu líder pai. E Deus olha e aquele Deus diz assim, vou levar ele para o Egito, que ele não vai se embaraçar. Que ele não está se embaraçando aqui no meio dos irmãos. Ele não está se embaraçando em casa. Está entendendo? Tudo que o pai faz, ele pede, ele faz do jeito que o pai faz. Ele não se embaraça com os irmãos. Agora veja bem, o pai já velho e os 11 irmãos. Uma pessoa com a mente fraca, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer aos irmãos. Só que ele não obedece. Ele é firme e forte naquilo que ele foi enviado para fazer. Mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade. A gente pensa, irmão, que as coisas mais fáceis para a gente é quando a gente abre mão. A gente pensa que as coisas mais fáceis para a gente é quando a gente engana. A gente pensa que as coisas mais fáceis para a gente, irmão, é quando a gente mente. A gente pensa, irmão, que as coisas mais fáceis para a gente é quando a gente erra e não confessa. A gente pensa que as coisas mais... Irmão, o salmista Davi diz que quando ele não confessou seu pecado, seus ossos doíam.
A vida dele não prosperava, mas quando ele confessou, a vida dele mudou. A gente pensa que o mais fácil é viver enganando, mentindo, passando a perna nos outros para se dar bem. Não é. Não é. Muitas das vezes Deus tem plano para mim e para você. E a gente sai dos planos de Deus porque a gente não está disposto a pagar o preço pela fidelidade, pela obediência. Vamos aqui agora para a parte 3, capítulo 3, a fidelidade. A fidelidade. Eu vou até botar assim para vocês aqui, que agora eu pedi a vocês, que vocês possam comentar o que vocês acham dessa palavra fidelidade. Lealdade, família. Se aos poucos. E todo mundo te colocar. Exato, vaso. Eu tava ruim também, mas eu não vou. É? Apresenta na Bíblia uma pessoa de fidelidade. Na Bíblia? É. José, não tá falando dele? Moisés. Moisés. Não tem muito. Abraão. Apresenta uma pessoa na Bíblia, fora o José, uma pessoa de fidelidade. Moisés. Jó foi fiel, hein? Hã? Moisés. Jó, Moisés. E se eu disser para você que Moisés não foi? É? Aí tem que aprender lá um pouco, né? Tem que aprender mais um pouco mesmo, filho. Porque teve uma passagem que Deus mandou José falar com a Moisés falar com a rocha. Moisés bate na rocha. Por isso que ele não entrou na terra prometida. Bate um cajado. Isso. Agora, olha só, uma coisa puxa a outra. Agora, o que levou José a não entrar na terra prometida? Moisés não entrar na terra prometida. Foi o povo. Se lembra que Deus quis, quando o povo fizeram um bezerro, idolatraram, e Deus disse assim: vou riscar todos eles do meu nome, do livro da vida. Foi que Moisés disse: risca não. Se o senhor riscar o dele, vai riscar o meu também. Irmão, a partir daquele dia em diante, Deus não chama mais aquele povo o meu povo. Daquele dia em diante, Deus começa a dizer assim: Moisés, o teu povo. Daquele dia em diante, Deus não diz mais o meu povo. Deus diz assim: Moisés, o teu povo. E o povo que Moisés comprou a briga fez com que ele não entrasse na terra prometida. Tanto é que não entrou nenhum do povo, só entrou 2. Cuidado, tá, irmão? Aquele que não ajunta, espalha. Às vezes você deixa de ser por quem está certo, por quem está errado. Você vai perder a bênção com ele também. Moisés perdeu a bênção. Se riscar o nome deles, vai ter que riscar o meu. Tá bom, Moisés. A partir de hoje, eles não são mais o meu povo, são o teu povo. Desse dia em diante, Deus não chama mais o meu povo. Nós temos que ter cuidado, irmão. Tem pessoas que, irmão, tá do lado da gente e só faz atrapalhar, trazer perturbação, tribulação, angústia. E nós tá lá, abraçando, dando a vida por quem não quer nada. E eles estão fazendo com que a gente perca a bênção. Pastor, posso falar aqui? Fale aí rapidinho, filho. Rapidinho. Ó, você vê, né? Moisés intercedeu pelo povo, mas ninguém entrou. Não é isso, pastor? Só José, Josué e Caleb. E nem o pastor está falando. Eu entendo que a salvação ela é individual, né, pastor? Não, Né? é certeza, ela é individual. Aí o que acontece? Você vê, Moisés lutou pelo povo. Não estou dizendo que ele não foi salvo, né? Né, pastor? Isso. Mas ele lutou pelo povo e nenhum povo entrou. Não quer dizer que aquele povo não teve, acredito eu, que não teve a salvação, né, pastor? Isso. É verdade? Eu estou errado? Irmão, eles foram riscados do livro da vida, irmão. Né?
Deus quis riscar. Eles não entraram na terra prometida. Não entraram, não é isso, pastor? É. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles não entraram por causa de quê? Da desobediência. Eu não vou dizer que eles não foram salvos ou foram para o inferno. Isso aí eu não posso falar. Mas A prova tão grande que Moisés foi salvo porque depois Moisés aparece juntamente com Elias. Tá entendendo? E a questão de Moisés não foi perder a salvação, foi não ter chegado à terra prometida, que é diferente. Mas nós temos que ter cuidado, irmão, que os pecados podem nos trazer muitas consequências ruins para a nossa vida. Amém? A fidelidade de José, capítulo 3, não é isso? Entre a promessa e a conquista, existem tribulações e tentações. Isso esteve presente também na história de Israel, entre a promessa da terra e a conquista da terra. As tribulações podem nos fazer enfraquecer diante da tentação, mas José não se deixou levar por isso. Ele não se contaminou com a mulher de Potifar. Ou seja, nessa nossa caminhada, foi igual a caminhada do povo que foi tirado do Egito para levar para a terra prometida. Eles não quiseram se consertar. Irmão, tem gente que vai para a igreja e não quer se consertar. Tem gente que procura uma casa de recuperação e não quer se consertar. E o pior de tudo, sabe o que é? Que atrapalha muitas das vezes quem quer. Se lembra dos 12 espias que foram espiar Jericó? Dos 12, irmão, 10 trouxeram só palavra negativa, enfraqueceram o povo. Levaram o povo a se revoltar contra Moisés. Aí José e Caleb se levantam e ali começam a mostrar as promessas de Deus. Cuidado, irmão, tem gente, irmão, que chega nos cantos e não quer nada. E só enfraquece a tua fé. Só atrapalha a tua caminhada. Sempre vai ter essas pessoas que o diabo vai usar. Ai, é mesmo, fulano. Tu tá certo nada, irmão. É diabólico. Tudo aquilo que leva você, irmão, a fazer ao contrário, a desobedecer, a ser desonesto, irmão, a não ser verdadeiro. Tá errado, irmão. Se afaste desse tipo de pessoa que atrapalha a tua fé, te enfraquece. Ou então você é um deles também. Ou é você que está sendo aquele que está usando outras pessoas para não caminhar, não ser forte. Assim como tem pessoas que podem entrar no nosso caminho, nós podemos ser essas pessoas que entramos no caminho dessas pessoas também. Em vez de ajudar, nós estamos atrapalhando. Não é não, Rodrigo? É verdade. Nós temos que se olhar no espelho. Será que eu sou uma bênção aqui na casa de recuperação? Será que eu sou uma bênção na minha família? Se olhar, né, pastor? Se olhar e se olhar bem para não ramelar também. Para não remelar, né? Só que vamos ver aqui nesse quarto tópico a vitória de José. A vitória de José. Finalmente, José chegou ao governo do Egito. Nós vamos ver aqui caminho difícil e destino glorioso. José sai de casa com 17 anos. Você sabe com quantos anos ele começa a governar o Egito? Alguém sabe? 26. Hã? 26. 26? Não, tem que ser depois dos 30, né? Com 30 anos. Depois de 30, tem que governar. Leonardo 1. 13 anos de peleja. 13 anos de luta. 13 anos de desafio. E muitas das vezes a gente não quer passar 6 meses aqui dentro da casa de recuperação para a nossa vitória. 6 mesinhos. Com o mês nós já somos aqueles sonhadores. Com 15 dias já são aqueles sonhadores.
e não consegue passar 6 meses. Você sabia disso, irmão? O sonhador sonha tanto, que ele não consegue cumprir uma meta. Você sabia disso? José passa 13 anos, cheio de desafios. E outra, o que mais aparecia na frente de José, que parecia que cada dia que amanhecia e anoitecia, a vida ia se tornando pior. Mas quem tem intimidade com Deus, como diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 1, o meu justo vive pela fé. Não vive pelo que vê. José era firmado nas promessas. E não no Egito. E não nas pessoas. Aqueles que se tornam filhos de Deus, não é eles que criam metas. É Deus que cria. E nós temos só que chegar onde Deus quer que nós chegamos. Por isso que nós se perdemos na caminhada, Leonardo Luiz. Porque nós somos muitos sonhadores e nós não conseguimos cumprir uma meta nossa. Sabe, aquele tipo de pessoa que é igual a onda do mar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para cá, eu vou para lá, e no final de tudo não consegue cumprir nada do que se fala. José, ele pediu para ir para o Egito, ele pediu para ser governador, ele pediu para ir para a casa de Potifar, ele pediu para ir para o palácio, ele pediu para ser tentado. Não, Deus só deu um sonho para ele. Que um dia ele ia ser um líder. Um dia ele ia ser um líder. Um dia ele ia ser um líder. Foi preciso ele passar tudo o que ele passou. Porque quando ele se tornou um líder, ele olha para aqueles que um dia irmão tentaram prejudicar ele. Em vez dele pagar o mal com o mal, ele faz um banquete. Que foi para os seus irmãos. E deu um banquete para eles. Quando os irmãos descobriram que ali era José, uns disseram para o outro: agora estamos ferrados. E José, em vez de descontar, de se vingar, o que foi que ele fez? Fez um banquete. Trouxe os seus pais e deu uma boa vida para eles. Mas foi preciso passar pelos desafios. Porque se ele não tivesse passado por isso, ele poderia até ter se tornado um governador, mas com ódio no coração. Um líder vingador. E José não fez isso. Porque os desafios, a luta, as tentações, as dificuldades que nós passamos, irmão, não é para outra coisa a não ser nos deixar humilde, mais próximo de Deus. A Bíblia diz que José, mesmo sendo escravo, ele foi uma bênção na casa de Potifar. Mesmo ele sendo escravo, ele foi uma bênção no calabouço. Moisés se tornou governador, mas ele não deixou de ser escravo. Ele sabe de onde ele veio. Moisés não saiu do Egito. José. Ele permaneceu no Egito. Muitas das vezes, Rodrigo, Deus quer nos abençoar num canto. E a gente está avisando outro. Está avisando outras coisas. Muitas das vezes, Leonardo, Deus quer nos abençoar. Nós temos o exemplo do Alex, que está aqui na cozinha. 7 anos passou aqui comigo.
Às vezes é Teve o tempo de Deus para ele sair. E algum de vocês conhece a história do Alex. Suportou luta. Eu fui um líder rígido com ele. E hoje ele está aí, preparado para a vida. E hoje ele está aí, abençoado. Ele chegou aqui como interno. E vocês conhecem a história do Alex. Pega esse exemplo para vocês. Para de ser sonhador aqui dentro, irmão. Para de dizer, vou fazer isso, fazer aquilo, não faz, termina em nada. Coloca os pés no chão. Entrega a tua vida para Jesus, que ainda não entregou, irmão. Quem entregou a vida para Jesus não fica planejando, não fica formando, tá entendendo? Quem entregou a vida para Jesus fica na dependência de Jesus, irmão. É Jesus que manda agora, tu vai, tu fica, tu vem. Para com isso, para de ser iludido com sonhos. Para de se iludir com sonhos. Deus tem promessa para todo mundo, só que tem que passar pelo desafio da luta. Quando a gente passa pela luta e desafio, a gente diz, aqui não é meu lugar. Quando a gente passa por luta e desafio, a gente diz, não, isso aí não é para mim. Quando a gente passa, não, você tem promessa, nós temos promessa. As lutas e o desafio faz parte para moldar o nosso caráter, amém? Amém? Deus abençoe a todos, receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe, tenha um dia abençoado, fica com a paz de Cristo. Tchau, tchau.